Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos aprender o segundo método, uma forma diferente de você utilizar a função PROC-X para retornar 2, 3 ou 4 critérios, ou mais critérios, quantos você precisar, tá? Porque comumente é comum para quem utiliza o PROC-X ou o PROC-V retornar apenas um único critério, mas quando você precisa de combinações específicas, existem técnicas para isso, tá? Nós já apresentamos na aula anterior a primeira forma de você retornar esse tipo de combinação, e agora eu vou apresentar para você uma forma diferente, um segundo método aí. Aí, claro, você escolhe aquele que você achar mais adequado, tá? Então vamos entender aqui a nossa planilha. Nós temos aqui o nosso relatório, e nesse relatório eu tenho aqui os colaboradores, são 3 colaboradores, o Pedro, a Marta e a Clara. O período que está sendo analisado é o ano de 2021, 2022 e 2023, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto trimestre, tá? O que vai ser retornado é a quantidade de pedidos que cada colaborador fez em determinado ano e em determinado trimestre. Então, por exemplo, eu quero saber quantos pedidos o Pedro efetuou no ano de 2021, no segundo trimestre. A resposta é 4. Ou então a Marta, no ano de 2022, no terceiro trimestre, quantos pedidos ela efetuou? Efetuou 8 pedidos. Então temos que ter um mecanismo automático para retornar esta combinação. E é claro, utilizaremos a função PROC-X. Para isso, temos que ter aqui nessa outra planilha a nossa estrutura, né? A nossa estrutura de retorno. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Né? Aqui nós temos todas as combinações. Então depende muito do layout da tabela, tá? Você vai fazer a efetuação, você vai efetuar aí a configuração de maneira específica. Então, por exemplo, nesta célula daqui, ele tem que trazer a quantidade de pedidos do Pedro no ano de 2021, no primeiro trimestre. Nessa aqui de baixo, ele vai retornar os pedidos da Marta em 2021, no primeiro trimestre. E assim por diante. Aonde ele não encontrar, a gente coloca lá um tracinho. Então, na aula anterior, você já aprendeu o primeiro método. No segundo método, que é esse que eu vou mostrar aqui agora, vamos acionar novamente a função PROC-X. E aí a gente vai colocar, aí o conceito agora é um conceito matricial. E para isso, a gente vai colocar o número 1, tá? Esses conceitos técnicos, para o operador, ele não tem muita lógica, mas isso é uma configuração pro Excel, tá? E você vai entender o porquê desse número 1 logo na sequência. Então, o número 1, ele vai procurar o número 1, ponto e vírgula. Agora eu faço a minha combinação matricial, ou seja, em qual coluna, vamos começar primeiro pelo nome dos colaboradores. Para isso, eu vou abrir parêntese, e eu vou selecionar aqui na minha tabela de origem todos os nomes. Selecionei todos os nomes. Mas qual o nome que ele vai buscar? O nome que for igual, então você vai inserir o sinal de igual. Você seleciona a coluna, insere o sinal de igual. Vou voltar para essa planilha, o nome que está aqui, ó. É porque eu coloquei centralizado, então ele acabou cobrindo o primeiro nome, mas é o nome que está aqui, que é o Pedro. Tá? Então, naquela coluna, ele vai buscar esse nome daqui. Aí eu fecho o parêntese da primeira matriz. E aí que agora que você vai entender o porquê daquele número 1. Em matrizes, o número 1 significa verdadeiro, ou seja, ele achou aquela combinação. Então, se ele encontrar o nome Pedro, aqui ó, ele vai aparecer o número 1. Se aparecer o número 1, ele fala, opa, bateu, vamos continuar procurando as outras combinações. Sempre é 1 ou é 0. Então, se a combinação não existe, é 0, aí ele ignora e vai para a próxima linha. Se a combinação é número 1, ele continua, no caso, tentando fazer as outras combinações. Então, nesse caso, a primeira coluna está pronta, e aí tem um detalhe que é um pouco diferente na matricial, que é o seguinte: esta primeira coluna, esta primeira matriz, eu tenho que separar ela da próxima coluna. Então, eu coloco o sinal de vezes, que é o asterisco.
Então o asterisco aqui, nesse caso, ele não está multiplicando. O asterisco ele está separando uma coluna da outra. Aí eu vou abrir o parêntese e eu falo que a segunda coluna é a coluna com os anos. Qual o ano que ele vai buscar? O ano que foi igual, então eu coloco o símbolo de igual, e eu venho para cá e falo que vai ser esse ano daqui. Então aquela coluna vai buscar esse ano. Fecho o parêntese. Então lembrando, se existir aquela combinação, essa coluna retorna o número 1. E aí ele vai achar a matriz. Para separar uma matriz da outra, asterisco de novo, porque está faltando agora a terceira coluna. Vamos abrir o parêntese e informar que a terceira coluna é a coluna do período. Qual o período? O período igual, aí eu vou vir para cá, no meu destino, a esse período aqui, que é o terceiro trimestre. Tá? Fecho o parêntese e assim por diante. Eu posso fazer várias combinações com várias colunas. Tá? Então é um conceito diferente, é um pouco técnico, mas o interessante é que ele retorna aquela combinação que você precisa. Tá? Depois disso, ponto e vírgula, ele vai perguntar aqui, ó, matriz de retorno, qual é a coluna com as respostas? A coluna com a resposta que eu quero se encontra neste intervalo daqui. Então é isso que eu preciso, tá? E é claro, para fazer um tratamento de erro, ponto e vírgula, caso ele não encontre aquela combinação, depois do ponto e vírgula eu abro aspas, vou colocar o sinal de menos para ficar bonitinho e eu fecho aspas também, tá? Então fecho o parêntese, tá aí uma combinação diferente, método 2, vou dar Enter e ele retorna corretamente, ó. Então o funcionário Pedro, no ano de 2021, no primeiro trimestre, efetuou apenas um único pedido. Se você observar aqui, ó, Pedro, no ano de 2021, no primeiro trimestre, apenas um único pedido, né? Como a gente sempre costuma fazer aqui, vamos repetir aqui novamente para você dominar a técnica. Vamos fazer agora, Pedro, no segundo trimestre do ano de 2021. Vamos acionar então a função PROC-X. A minha referência é o número 1, né, que é o meu conceito matricial, ponto e vírgula. Agora a gente abre o parêntese e começa a procurar as colunas. No caso aqui é abrir parênteses. Aqui, primeira coluna, depois do ponto e vírgula, vai ser a coluna com os nomes, né? Então eu vou clicar aqui na origem, seleciono todos os nomes, e esses nomes aqui tem que ser igual, vou colocar o símbolo de igual, a este nome daqui. Fecho o parêntese da primeira matriz e eu vou separar uma matriz da outra com um asterisco. Abro o segundo parêntese para a segunda coluna é essa daqui, igual, ela vai procurar tudo que for igual a este ano daqui. Fecho o parêntese, asterisco para separar, porque agora eu estou fazendo uma matriz, abro o parêntese novamente, e agora a terceira coluna de referência é a coluna de períodos, que tem que ser igual a esse período daqui, que é o segundo trimestre. Fecho o parêntese, então eu tenho aqui as minhas três matrizes, as três colunas, e ele já sabe o que ele vai procurar nas três colunas. Quando eles encontrarem, retorna o número 1, tá? Ponto e vírgula, agora está faltando a coluna de retorno. Então, depois do ponto e vírgula, o retorno é esse daqui, tá? Ponto e vírgula novamente, só para matar com um tratamento de erro, né? Então, o tratamento de erro seria o quê? Abre aspas, menos, fecha aspas. Né? Caso ele não encontre, né? Para não aparecer aquele ND. Por enquanto, só isso. Fechei o parêntese e pressionei Enter. Então, ele fala que o Pedro, no ano de 2021, no segundo trimestre, efetuou 4 pedidos. Vou vir aqui, Pedro, no ano de 2021, segundo trimestre, 4 pedidos. Então, funcionou corretamente, tá? É claro, né, para finalizar, a gente sempre mostra como você fazer aquele preenchimento instantâneo, apesar de que quem está estudando, né, como a gente sempre orienta, é interessante você repetir o máximo de vezes que você conseguir para você dominar a técnica, né? Mas depois que você dominou, aí você pega os atalhos, né? Mas nesse caso aqui, ó, vou abrir a primeira fórmula. Então eu tenho que congelar aqui
Neste caso, aquela primeira coluna, ó, venho aqui, seleciono, pressiono F4 uma vez. Lembrando que no vídeo anterior eu passei mais detalhadamente qual é o raciocínio para você fazer esses travamentos, tá? Em todo caso, volta e consulta o vídeo anterior aí. Aqui eu já vou um pouco mais direto, tá? Esse nome que ele está procurando aqui, ele tem que ficar preso nessa coluna. Então, para fazer isso, eu clico aqui no meio e pressiono F4 uma vez, duas vezes, três vezes. Então, no terceiro F4, ele fica congelado na coluna. Aí, novamente, ó, seleciono aqui esse intervalo, ele tem que estar, é aquela segunda coluna. A segunda coluna tem que estar totalmente travada, então só um único F4. Agora, o que ele vai buscar, que está aqui em cima, ele tem que pular livremente pelas colunas, mas ele tem que ficar fixo na linha. Então eu clico aqui no meio, pressiono F4 uma vez, pressiono F4 duas vezes. Agora ele está travado na linha. Então lembrando, se você não conhece, aqui o objetivo é mostrar o travamento, mas o conceito de congelamento, ele tem que ser passado com mais detalhes. Então vamos passar um vídeo específico para você dominar essa técnica, tá? Mas por enquanto aqui eu só estou acelerando aqui para você poder focar no ProcX. Vou congelar também aqui esta referência, que é aquela coluna, né, a segunda coluna, F4. Aqui o item que vai ser procurado naquela coluna, que é o trimestre, são as colunas. Ele vai pular livremente pelas colunas, né? Mas a linha tem que estar travada, ele não pode descer. Então eu vou clicar aqui no meio, já está clicado. F4 a primeira vez, ele trava tudo. F4 a segunda vez, ele trava a linha. Para matar aqui, ó, aquela coluna com retorno, que são esses dois aqui, ó. F4 apenas uma única vez, tá bom? Então não se preocupe se você não domina essa técnica aqui de congelamento. Lembra que eu falei logo antes, nesse início pratica de um por um para você dominar bem, tá? Que aí você dominando bem já estamos aqui, já ficamos bastante satisfeitos nesse cenário aqui, tá? Mas é claro, vou dar Enter. Depois que é feito todo o congelamento, aí o que eu faço? Depois que essa fórmula está pronta, você vai selecionar tudo. Vou dar um F2 para o Excel ver qual é a fórmula, e a fórmula já está toda configurada. E para finalizar, Ctrl Enter, seguro Ctrl e bato no Enter. E ele faz aí o preenchimento, ele povoa todas as outras combinações. Tá? Então veja que aí, aonde eu tenho registro, ele me retorna o valor. Aonde não tem nada encontrado, ele coloca aquele tracinho, como eu havia dito anteriormente aí, tá bom? Agora com você, dê aquela praticada, tá? Repita o máximo que você puder, e é claro que nas próximas aulas vamos apresentar mais técnicas, truques e macetes para usar as novas funções do Office 365.